Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 10 de fevereiro de 2016, quarta-feira de cinzas, portanto estamos retornando do carnaval e hoje a Bovespa operou, digamos assim, em meio período, né? O mercado iniciou as negociações a partir da 1 da tarde. Então a gente tem mais esse restinho de semana, né? Quinta e sexta-feira que ainda acredito que o mercado não seja tão movimentado e segunda-feira então a gente pode dizer que oficialmente o ano começa, deixamos para trás o carnaval. Bom, antes de partir aqui para os movimentos do mercado, deixa eu frisar novamente o que eu falei no último farol. A gente está com vaga aberta aqui em Porto Alegre para agentes autônomos de investimento, então quem quiser se candidatar pode mandar um e-mail aqui para a gente, pode ser para o meu e-mail mesmo, apesar de que não sou eu que dou continuidade ao processo, é o baixo, tá? Manda e-mail para biz@leandrostormer.com.br, a gente já recebeu alguns, eu agradeço, já a gente responde. Tendo dado este recado, vamos então às movimentações do mercado. A gente tem aí na tela o gráfico do índice Bovespa. A gente pode ver que o índice apresentou uma quedinha de 0,53%, sendo que ao longo do pregão essa queda foi mais intensa, chegou a 1,5%. Isso está em linha com o que a gente esperava, né? O fechamento já da quinta-feira e com a movimentação da sexta-feira sinalizava para a gente provavelmente um movimento corretivo. Nos parecia, vai ficar mais claro no gráfico do mini índice, mas teve um movimento aqui em 5 ondas e agora a gente espera provavelmente um movimento corretivo, mas que provavelmente não vai passar desse fundinho formado aqui próximo a 38.600. Nem espero que o mercado chegue tão longe. Mas enfim, o mercado está corrigindo e está corrigindo com pouca intensidade. Provavelmente amanhã, quinta-feira, o movimento corretivo deve seguir. Se a gente tiver um movimentozinho de alta, eu não ficaria tão empolgado. Acredito que a gente ainda deva passar por um processo corretivo, pelo menos até o comecinho da semana que vem. Tudo muda, claro, se o mercado conseguir produzir o rompimento desse último topo. Daí significa que o ciclo expansivo reiniciou. Daí a gente tem que voltar a ser bem agressivo com compras. Vamos dar uma olhada no mini índice, lembrando que o vencimento G, que é o que a gente está operando atualmente, vence na quarta-feira. Tá? Vamos para o intraday direto. Então, a gente já havia identificado um rompimento na sexta-feira, o rompimento desse patamar de suporte intermediário aqui, o que indicava provavelmente o teste deste outro patamar de suporte, que é o fundo do dia 4, que tem um gap aqui marcado. Se a gente for buscar as retrações de FIBO, a gente focaria em duas retrações, tá? Do movimento inteiro, e aqui a gente teria então a retração de 0,382 nesse patamar, e a retração de 618 aqui embaixo, tá? Mais distante, que é basicamente o limite do que a gente gostaria de ver em termos de correção, né? E desse movimento secundário do intraday, okay, a retração de 618 está aqui. Por conta desses dois FIBOs, retração, tá? Eu marquei aqui uma zona de alvo entre 39.900 e 39.670 pontos, mais ou menos, como um alvo provável para um movimento corretivo, na hipótese do movimento corretivo comportado. Tá? Também vale a pena a gente ficar atento a esse canal de alta, né, que ele também nos dá uma referência de suporte, não só no preço, mas também no tempo. Tá? Então, quanto mais o mercado demorar para desenvolver um movimento de queda, mais forte se torna essa zona de suporte, porque essa LTA vem subindo. A gente pode ver que o pregão de hoje não foi muito produtivo. Aqui no mini índice, a gente teve uma abertura em gap de baixa, que até permitia um setup de movimento de gap, que não estava tão bonito assim. Se tivesse aberto realmente em cima do suporte, daí sim, quem operou com esse padrão e saiu pela média móvel de 9, acabou saindo 0 a 0. O mercado foi para lugar nenhum, então dentro do método Leandro não se encaixou em nada. Vamos ver como é que o mercado se comporta amanhã. A expectativa é de movimento corretivo. O mercado americano operou ao longo desses 2 dias em que nós estivemos fechados por causa do carnaval, né, na segunda e na terça-feira, e o movimento lá fora foi um movimento corretivo, nada muito forte, tá?
Hoje, depois de uma recuperação no intraday, o mercado voltou a pressionar para baixo. Tá? Então, no gráfico do índice Dow Jones, a gente pode ter o teste novamente dessa faixa aqui dos 15.680, mais ou menos, um patamar de suporte. Não vai ser fácil romper esse patamar, a simetria nesse ponto é altista. Okay? No S&P 500 futuro, basicamente o mesmo movimento. Vocês já percebem que o mercado vem testando essa zona de suporte em 1855, a 3 pregões, por enquanto está segurando ali. O rompimento aqui tecnicamente vai ser difícil de avaliar se o mercado vier a romper para baixo, porque como eu já mencionei para vocês, tem toda uma série de suportes nessa região aqui que dificultaria aí o entendimento de um rompimento claro, fácil, né, óbvio. Minha expectativa seria para um movimento de alta, mas o cenário aqui está um pouquinho mais complicado, né? Uma vez que o mercado frustrou esse zigue-zague para cima, o movimento mais provável seria um movimento lateral. E o mais prudente para operar, novamente, a partir daí seria o quê? Esperar o rompimento dessa região de suporte, né, o que seria um sinal bem baixista, né, ou o rompimento desse topo anterior, rompimento então de uma congestão num fundo, que seria daí também um sinal forte, só que dessa vez altista. No dólar, o dólar apresentou uma leve altinha. Eu venho mencionando que, do meu ponto de vista, o ponto atual do dólar é desconfortável tanto para compra quanto para venda, mas eu sinto o dólar fraco, né, e eu olho esse gráfico esperando um ponto, uma brecha para operar na ponta vendedora. Se fosse para comprar nesse movimento de queda, no retorno à média, o mercado deveria idealmente ter testado esse suporte dos 3.860. Tendo revertido antes disso, deixa o cenário meio ruim. Então, o caso agora seria torcer para a retomada da queda para o mercado oferecer uma compra aqui, que seria interessante com ressalvas, de ter que avaliar bem no momento, ou um movimento de alta que venha testar a média móvel de 20 períodos, esse fundo anterior, e talvez até ser um pullback do rompimento da CLTA. Daí o cenário ficaria interessante para vendas, possivelmente. Então, por enquanto, nada a ser feito no dólar. No intraday, o dólar parece estar... primeiro, fica claro o rompimento deste canal de baixo. Tá? Ele já não nos ajuda mais. Se a gente for fazer alguma coisa, seria uma projeção deste canal para cima. Depois eu vou ter que ajeitar isso aí um pouquinho melhor. Mas essa movimentação de hoje parece estar reafirmando este canal de alta que a gente desenhou já no último pregão. Tá? Não teve nenhum enquadramento mais forte no dólar hoje. A gente até teve um rompimento de uma zona de resistência, mas que foi essa aqui, né? Mas sem estar enquadrado no setup, já próximo de obstáculos, que seria a linha de retorno da média móvel de 200. Então, nada a ser feito, mas há um viés altista no dólar. O juro, dei um F18, ficou com uma cara de venda no último pregão. A gente teve essa estrela cadente testando esses fundos que foram rompidos aqui em 15.347, mais ou menos. A mínima da estrela cadente foi perdida, sinalizando aí uma venda, provavelmente em busca da média móvel de 200 aqui embaixo. Então o juro está com um viés baixista. Partindo para os papéis, as ações, a Vale corrigiu um pouco no intraday, mas mantém um gráficozinho bonitinho. A gente teve um pivô de alto, acionamento de um cenário de gap de fuga. O importante é que a Vale não venha perder a faixa aqui do 7,15 mais ou menos. Enquanto ela ficar acima desse patamar, eu vejo o cenário como positivo. Esperaria o teste da zona dos 9, tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. Tá? Tão interessantes, e o objetivo desses papéis provavelmente seria vir tentar preencher esse gap aqui do comecinho de janeiro. Também ficou interessante, lembrem, a Brap, que também se comporta bem, né? Também fez um zigue-zague ascendente, fez um candle de força, bastante volume acionou e vem corrigindo de forma pouco intensa. Mas por enquanto está dentro de um processo coletivo. O importante é que não perca essa faixa aqui dos 3,32. Petrobras opera dentro de uma congestão.
fica ruim de operar aí dentro. O viés é baixista, o gráfico não está bonito. Então a Petrobras pode dar uma venda importante, rompendo os 4,13 para baixo, aqui é PN. Compra somente num claro rompimento dessa faixa de resistência dos 4,85, onde também já agora a gente encontra a média móvel de 21 períodos descendente. PTR3, basicamente o mesmo cenário. Ambev deu uma pauladinha hoje, testou essas mínimas aqui, né, e fechou num candle de cotação altista ainda em cima dessa LTB, então pode ser ainda um pullback complexo, é verdade. Eu não operei esse papel na venda, como eu já disse no último farol. Acredito que esse papel tem boas chances de voltar a subir dentro dessa congestão, mas o ponto realmente bom para posicionamento na Ambev seria a partir do rompimento deste topo. Tá, isso tá, a gente vai precisar de algum movimento para chegar lá. Tá? Então, atenção na Ambev acima dos 18,70. Setor siderurgia, Gerdau chegou corrigindo intraday, mas não permitiu trade, né? Day trade, não há muito o que fazer aí. CSNA também corrigiu um pouquinho, deve andar um pouco de lado nessa região. O ZIM 5, né, tá com cara de continuar o movimento de queda e buscar a mínima de fevereiro. O ZIM 3 rompeu o pivô de alta recentemente, um fundo duplo, e se comporta bem melhor. Tem condições de prosseguir nesse movimento de alta. No setor bancário, bem mais importante para o índice Bovespa, Bradesco perdeu a mínima de sexta-feira, deve desenvolver um movimento corretivo, tendo como resistência essa zona próxima a R$20. No entanto, eu não buscaria vendas nesse papel. Tá? Eu estou, na verdade, esperando o mercado congestionar um pouco e romper esses 20 para cima. Provavelmente seria um belo sinal de compra para o mercado e buscar a média móvel de 200 lá em cima e a zona de resistência próxima a 24,80, 25. Itaú também já tem um ponto de compra bem interessante, que é o topo aqui dos 25,50. Se houver o rompimento, a gente vai ter um pivô de alta. Enquanto não acontecer esse rompimento, a gente não deve fazer nada nesse papel. Banco do Brasil é um papel que está mais fraco, desses três principais do setor bancário, mas o cenário pode mudar de forma importante se a gente tiver o rompimento da máxima de fevereiro até então. Seria um pivô de alta desde que o mercado não rompa a mínima de janeiro. Tá? Enquanto isso não acontece, nenhum nem outro, o melhor é não fazer nada do ponto de vista de periodicidade diária. Banrisul é outro papel do setor bancário. Tinha nos dado um sinal que eu considerei muito bom para uma operação na pauta compradora no dia 29. Esse trade aqui conseguiu oferecer aí mais de 12%, e teve um segundo sinalzinho na pauta compradora aqui no dia 4, nesse zigue-zague ascendente, que esse daí o mercado teria gerado stop hoje com certeza, perdeu tanto a mínima do candle que rompeu, quanto o que seria aqui o calcanhar do pivô. Então o cenário agora para a Banrisul fica um pouquinho mais complicado, melhor não fazer mais nada nesse ativo. Vamos falar de alguns outros papéis que não ficam na lista usual. CESP chamou atenção hoje, conseguiu romper um pivô de alta, ao mesmo tempo que também é um mastro bandeira. O volume foi na média, considerando o pregão parcial hoje, não é um volume ruim. Tá? Para mim tem uma cara bem positiva, tá com uma cara boa para compra. Tá? Próxima faixa de resistência, se o papel conseguir dar continuidade, né, a próxima faixa de resistência fica lá nos 17 e 15, 17 reais. Vamos ficar também atentos à média móvel de 200. Seguindo aqui em ordem alfabética, CL3 não gerava um cenário fácil para swing trade, apesar do claro viés baixista. Eu mencionei que esse papel poderia ser trabalhado num opening power breakdown, ele teria executado no início do dia, teria dado gain, e para quem ficou esperando o primeiro movimento, o papel acabou não acionando, tá? Não teve esse setup no intraday, mas segue com uma cara baixista, tá? Um cenário bastante parecido, a gente tinha lojas Renner, o fechamento de sexta. O fechamento de sexta deixava o viés baixista. A gente tinha aqui um possível gap de fuga a ser acionado na perda da mínima de sexta-feira. Também mencionei aqui para a gente que a gente poderia trabalhar um opening
Power Breakdown. Quem trabalhou isso conseguiu se dar bem no trade, o papel caiu 4% além da mínima e tem pouco mais de espaço para cair até alcançar o suporte aqui em 16. Do ponto de vista intraday, quem esperou um rompimento mesmo, teria operado no fechamento desse candle, chegou muito próximo da RP e depois foi estopado no 0 a 0 pela média móvel de 9, só para depois o papel continuar caindo. Mas deu para buscar alguma coisa nesses dois papéis. Cosan, para quem fez venda ali a partir do dia 2, tem que ficar bem atento ao ajuste de stop acima da máxima de hoje. Não que seja um papel para buscar operações na ponta compradora, tá, nesse cenário de correção. Mas o fluxo baixista já deu o que tinha que dar, pelo menos no curto prazo. Lelis Blanc realmente não conseguiu ir além, até o momento, né, claro, daquela estilingada que veio testar a média móvel de 200 e esse fundo primário. Já dava para ficar atento ao papel para o movimento de queda a partir do candle da sexta-feira e hoje fica com uma carinha até melhor para um trade short na venda. Só que é papel bem complicado de operar, né? Vale mais a pena acompanhar por questões didáticas do que de fato operar. Muita volatilidade, deve ser difícil achar aluguel também. MYPK3 merece atenção. O papel está em cima de uma zona importante do semanal, do gráfico diário. Não chegou, deixa eu ter absoluta certeza, não chegou a gerar compra pelo semanal para quem operou acima da máxima dessa semana. E tendo o stop abaixo da mínima, aqui da mínima de janeiro, o papel se aproximou perigosamente desse ponto. Tá? E se perder, o papel pode dar uma puxada para baixo. Aqui no gráfico diário, a gente tem o mesmo papel, mas sob outro ponto de vista. Também tem o cenário baixista, já tem um pequeno zigue-zague descendente. O mercado fechou muito próximo dessa mínima, já rompendo o ponto crítico de suporte aqui em 9,92. E é um papel para acompanhar no pregão agora de quinta-feira. Se tiver pressão vendedora, pode apresentar um candle grande de queda, tá? Gerando stop para swing trade, gerando stop para position. Profarma, papel que estava numa boa tendência de baixa, né? Tentou o rompimento dessa consolidação aqui no dia 4, não deu continuidade, não chegou a gerar um trade. E hoje deu essa porrada para cima. É meio como se isso aqui fosse um rompimento falso, agora o papel está se decidindo para um rompimento na direção oposta. É uma barra de ignição, daí para operar na ponta compradora se houver superação da máxima de hoje, mas teria que entrar com pouco capital. É um daqueles papéis de muita volatilidade e pouca liquidez. Tá? Mas pode dar uma bela puxada e buscar pelo menos a faixa aqui dos 5,30. SLC3, acho que é um dos papéis... Não, na minha opinião é o papel mais bonito do dia de hoje. Rompe uma congestão entre os 15,50 e os 16,85, também rompendo a média móvel de 200, e essa congestão está na base de um retângulo mais amplo. Tá? Tem um bom volume, dá para buscar compra, com toda certeza, com stop aí abaixo dos 16,60, pelo menos. A gente pode buscar essa amplitude aqui para cima como um alvo provável. Então a gente teria um alvo ali por volta dos 18,25, 18,27, 18,30. Tá bem bonito esse gráfico. CER3. Vocês lembram que recentemente esses papéis do setor de educação abriram um gap de alta, rompendo pontos, principalmente CER3 e Croton, né? CER3 gerou compra por gap de fuga dentro do meu sistema na superação da máxima do dia 4, mas teria gerado stop hoje ao perder essa mínima aqui, inclusive ter perdido a fronteira 2 desse gap. Apesar de ter feito isso, não está feio. A gente tem uma zona de suporte que está sendo respeitada, no final das contas a fronteira 1 do gap em fechamento foi respeitada. Eu vejo bom potencial para esse papel ainda seguir em alta, mas fica difícil uma reentrada. Tá? A Croton, que era a minha opção principal, ainda não estopou, né? Ele se aproximou do patamar de suporte, mas não estopou. STC3 não era
um cenário tão interessante, a gente não teve trade nenhum. Recentemente, o único comentário que eu fiz em relação a esse papel é que nesse sinal aqui, né, nessa estrela cadente, a gente não tinha uma cara para uma boa venda. O mercado produziu um movimento muito forte aqui, não tinha cara de pullback para a gente operar na ponta vendedora, né? E quem operou de fato foi estopado, e por conta disso há uma boa chance do papel prosseguir no movimento de alta. Esses papéis do setor de educação, apesar de estarem voláteis, um pouco a riscos, tem, na minha leitura, um viés altista de curto prazo, apesar dessa média ainda, nesse caso aqui, em STC3, está apontando ainda para baixo. E, por fim, milho. O milho hoje fez um sinal ruim. O milho inicialmente tinha nos dado um sinal muito bom a partir da superação da máxima do candle aqui do dia 27. De novo, na superação da máxima do candle do dia 1º. A gente virou a média móvel de 9 para cima, a expectativa era de uma movimentação altista, muita gente opera o milho com a média móvel de 9. E hoje, com esse movimento de queda que o milho fez, né, ele virou a média móvel de 9 para baixo. Tá? Então pode ter uma pressão vendedora importante no próximo pregão. Tá? Mas eu continuo vendo o milho como um cenário altista. Isso só muda se houver o rompimento desse fundo. Tá? Então eu ainda fico atento a, se a gente perceber novamente a virada da média móvel de 9 para cima, a gente poderia e provavelmente deveria buscar a reentrada nesse papel. Quem entrou aqui ou aqui conseguiu o RP. Quem usa o modelo não pela média móvel de 9 teria saído hoje na perda, na sexta-feira, na perda da mínima de quinta, já estaria fora do trade. E quem não saiu vai sair agora e vai sair, né, com um trade com pequeno lucro ou pequeno prejuízo, né, nada muito significativo, valeu a tentativa. Bom, foi isso que aconteceu de mais interessante no pregão de hoje. Eu fico por aqui, até amanhã.